meus amigos e amigas, eu sou Marcos Lola, resolvi fazer esse vídeo, que já faz tempo que eu não faço, e achei interessante. Eu pesquisei sobre esse assunto e observei que é um texto mais conhecido no meio religioso, porém é o menos entendido. Interessante que as Testemunhas de Jeová entendem com exatidão esse texto, que é o texto que eu vou explicar, é o baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, onde todos os grupos religiosos conhecem como na casa do meu pai há muitas moradas, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu vou explicar em detalhes que esse texto é muito mal interpretado pelo meio religioso. Agora, o interessante é que vocês provavelmente vão meditar, vão pesquisar, baseado aí no que eu vou explicar, que vocês vão perceber que tem que tirar o chapéu realmente para as Testemunhas de Jeová, porque há mais de 140 anos que eles entendem isso que eu vou explicar para vocês agora. Eu, particularmente, faz mais de 40 anos que entendi, que aprendi, que na casa do meu pai há muitas moradas, que essa proposta, ela foi dita em algum momento da vida de Jesus. Quando que foi dita essas palavras? Onde que Jesus falou essas palavras? E quem era que estava presente? Quem que ouviu? Será que Jesus alguma vez nos seus sermões do monte e nos sermões onde ele pregava, será que alguma vez na vida ele falou isso, que qualquer pessoa que o aceitasse ele como Filho de Deus, como Messias, como a gente sabe, que todo aquele que crê e for batizado será salvo? Será que alguma vez ele falou que a salvação seria um ser humano ir morar no céu? Essa proposta era realmente uma grande novidade para as pessoas daquela época, inclusive para os apóstolos. Então eu vou transcorrer aqui alguns capítulos e versículos que vocês podem examinar depois, porque essa proposta de um ser humano ir para o céu, ou ir morar no céu, ou reinar com Jesus Cristo no céu, era algo realmente novo. Isso foi um segredo que se manteve por séculos e muitos séculos, e que passou a ser revelado a partir da presença de Jesus, o Messias. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, dando sequência aqui, essa proposta de um ser humano ir morar no céu era algo tão estranho, até mesmo para os apóstolos naquele tempo, que era um grupo especial que recebia um treinamento especial da parte de Jesus, o seu instrutor, que vocês vão perceber que em uma determinada ocasião, quando Jesus disse que eu sou o pão que desceu do céu, aí está no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 38, aí quando você chega do 41 ao 42, olha só o que é que os judeus dizem para Jesus. Um momentinho aí. No versículo 38 ele diz que ele era o pão que desceu do céu. Aí quando você chega no versículo 41, 42, veja como foi que eles acharam estranho. Porque de qualquer maneira, de qualquer modo, eles estavam ali diante de um ser humano. Nunca passou pela ideia de um servo de Deus do passado, de Gênesis até esse momento que Jesus falou essas palavras, que era possível que existia promessa para qualquer um servo de Deus e morar no céu. Então isso era realmente algo novo, era uma coisa muito estranha. É tanto que eles chegaram a dizer aqui, olha só, o que é que eles disseram aqui no versículo 41. Então os judeus começaram a falar contra ele. Falar contra por quê? Porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então percebeu que eles estavam ali diante de um ser humano. Muitos não entendiam que Jesus realmente era uma criatura especial que foi criada por Jeová, que realmente veio do céu. Isso ali não passava nem pela cabeça deles, desses acontecimentos, que isso foi revelado para os apóstolos
E a gente sabe muito bem como foi que isso aconteceu. Aí o versículo 42 diz, eles começaram a dizer, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, eu desci do céu? Percebeu? Não estava compreendendo absolutamente nada. Não estava compreendendo absolutamente. Era algo novo, era uma novidade. Então, essa questão, essa proposta de um ser humano ir morar no céu, na verdade, eles só passaram a compreender, como Jesus disse, que muitas coisas eles só iam compreender depois do derramamento do Espírito Santo. É tanto que lá depois de Pentecostes, essa promessa de um ser humano ir morar no céu só foram falados depois, muito tempo depois, os apóstolos, no caso o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então realmente era algo novo. Eu vou ler mais um texto aqui, não vou ler todos os textos, mas vocês, quando vocês forem ler os textos, vocês vão imaginando realmente que era uma novidade para eles, que vocês vão perceber que eles não estavam entendendo absolutamente nada que era possível um ser humano ir morar no céu. Então, as testemunhas de Jeová, há muito tempo já entenderam esse João 14, versículo 2. Mas a gente percebe que muitos religiosos hoje ainda estão achando, né? Faz uma propaganda muito grande de que todo aquele que se tornarem crente, que aceitarem Jesus, vão direto morar no céu. Uma pessoa boa, que seja de outra religião qualquer, uma pessoa boa, morre, já vai direto para o céu. Então, por que interpretam realmente totalmente errado essa proposta que Jesus falou para um grupo fechado? Como eu já falei, você vai ver que 11 pessoas, porque quando Jesus escolheu eram 12, mas nessas palavras aqui, do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, só quem ouviu essas palavras foram 11 apóstolos. Na verdade, isso aí era o início, né? O início da cúpula do governo de Deus, que Jesus iniciou a montar, a cúpula do seu governo. A gente sabe que o total, né, o complemento dessa cúpula do governo de Deus, que são 144 mil, mas Jesus só revelou depois que ele estava lá no céu. Como a gente sabe que o livro do Apocalipse, Jesus mesmo disse que é uma revelação que Deus lhe deu. Aí agora ele passa a explicar que é esses que foram escolhidos para fazer parte, para governar junto com ele no seu reino, aí totalizava um total de 144 mil. Agora, nesse momento, dessas palavras aí, só tinha 11 apóstolos, porque Judas, se você começar a ler aí do capítulo 13, se não me engano aí, do versículo 50 em diante, ou do 40 por aí, então você vai perceber que Judas já não estava mais ali no grupo, que ele já tinha saído para entregar Jesus aos sacerdotes, para traí-lo. Então ele já tinha saído daí. Então aquele pacto que Jesus fez em Lucas 22, do 28 ao 30, ele fez com 11 apóstolos. Ele não fez, ele não disse que era todo mundo. Ele nunca falou em nenhum discurso seu que essa proposta de levar o humano para o céu seria para todos. É bom a gente classificar. É tanto que ele chama esse grupo especial, em Lucas capítulo 12, versículo 32, de um pequeno rebanho. Um pequeno rebanho. É o que ele falou aí. Eu vou ler aqui capítulo 7, no versículo 33 a 36. Vocês vão perceber que realmente eles não estavam entendendo que era possível um ser humano ir morar no céu. Aí aqui o 33 diz assim, então Jesus disse, ficarei com vocês mais um pouco, antes de ir para aquele que me enviou. Antes de ir para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava dizendo aqui que ia para o céu. Jesus sabia que ele ia para o céu, mas eles não sabiam não. Olha só o que ele continua dizendo assim, ó. Aí eles,
Portanto, os judeus disseram entre si: para onde esse homem pretende ir, de modo que não poderemos achá-lo? Será que ele pretende ir aos judeus dispersos e gregos e ensinar os gregos? O que ele quer dizer com as palavras: vocês me procurarão, mas não me acharão? E para onde eu vou, vocês não podem ir. Será que, você percebe? Será que ele estava entendendo que Jesus estava dizendo que ia para o céu? Não estava compreendendo isso. E depois você vai ler outros textos aí, capítulo 13, do versículo 33 ao 36, e pode ir lendo até o capítulo 14, que aí você vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Você vai perceber também que Tomé diz até a Jesus, fala sobre o caminho, que Jesus fala que vai para um lugar, ele diz: não, eu não sei para onde é que o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? É quando Jesus fala aquelas palavras muito famosas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a ideia aqui é o seguinte, é que na verdade, todo o tempo da história da humanidade, nenhum servo de Deus tinha a menor perspectiva, não passava nada pela sua cabeça do que um ser humano ia morar no céu. Então hoje a gente percebe, né, como o meio religioso coloca essa parte de um humano ir morar no céu como se fosse uma pessoa ir no supermercado fazer uma compra, né, com facilidade. Escancararam tanto o meio religioso, escancarou tanto as portas do céu, que até mesmo pessoas falam coisas absurdas, né? Por conta dessas pessoas religiosas. Como se viciaram. Aconteceu um ciclo vicioso há muitos e muitos tempos. Eu fui criado, eu estou hoje com 70 anos, desde quando eu era menino, que a gente ouvia falar que uma pessoa, quando é boa, vai direto para o céu. É tanto que tem aí uma apresentadora famosa da televisão que ela chegou a falar coisas absurdas. Mas por que ela falou isso? Porque as pessoas religiosas que interpretam mal textos da Bíblia acaba que contagiando a mente das pessoas. Essa pessoa famosa disse o seguinte, que o cachorro, o pai dela tinha morrido na época, o pai dela tinha morrido, é uma apresentadora famosa aí da televisão. O pai dela tinha morrido, é claro, né? Ela disse que ele estava no céu, era uma pessoa boa. Mas sabe o absurdo, até que absurdo ela chegou? Ela disse também que os seus cachorros que tinham morrido também estavam junto com seu pai lá no céu. Então você percebeu que a culpa é dessa teologia arcaica que passa essa ideia errônea, né? De João capítulo 14, versículo 2, que todo ser humano bom vai morar no céu. E isso não é verdade, porque Jesus ele fez uma classificação. Jesus até falou para Nicodemos, para uma pessoa fazer parte desse reino, do reino da cúpula, do reino celestial, Jesus ele mostrou que a pessoa tem que preencher alguns requisitos. Um deles é ser batizado na água. E o outro é ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Existe uma diferença. Ser batizado em nome do Espírito Santo. Eu sou batizado em nome do Espírito Santo. Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo foram aqueles 120 discípulos. Porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Ali foi um exemplo que se seguiria depois para aqueles que iam fazer parte da cúpula do reino de Deus. Como ele disse, eu faço com vocês um pacto. Então, nesse pacto que Jesus fez, então um dos requisitos é ser batizado com o Espírito Santo. Eu e muitos outros aí, irmãos, são batizados em nome do Espírito Santo. Então, esses são alguns requisitos. Um momentinho aí. Todos nós, cristãos, temos que preencher, na verdade, um padrão divino de salvação. Existe um programa, requisitos de um padrão divino para ser preenchido, para todos ganharem a salvação. Tanto os que são batizados com o Espírito Santo, como aqueles que são batizados em nome do Espírito Santo. Para ganhar a salvação tem que preencher esse requisito.
Porém, o batismo com o Espírito Santo é algo especial. Que na época, lá no passado, existia um fenômeno que as pessoas identificavam. Mesmo que estivesse por perto, sabia quando a pessoa tinha sido batizada com o Espírito Santo. Foi o caso lá de Cornélio e muitos da sua família que estavam ali. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E qual era a evidência na época? A evidência na época que dava uma demonstração que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo era falar em línguas. Aí eles percebiam que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Mas hoje não é assim. Não existe, né, essa identificação dessa forma. Então aquele que é batizado com o Espírito Santo para fazer parte do governo celestial, para reinar com Cristo a terra, ele é batizado, ele sente em seu corpo uma energia especial que nós não sabemos, ele é que sabe. É ele e Deus que sabe que realmente ele faz parte daquela cúpula que vai governar com Jesus no céu. Então nós não cabe a nós ficar duvidando ou achando que é ou que não é. Aí é um assunto entre ele e Jeová. Mas eu, na verdade, eu sou batizado em nome do Espírito Santo. Então aqui é uma explicação que eu quis muito fazer isso aqui para vocês. E se você perceber e aprender que realmente esse texto agora vai entrar nesse entendimento, então se você for honesto, você for sincero, se você for humilde, você vai dizer assim: eu vou tirar o chapéu para as testemunhas de Jeová, porque já faz mais de 140 anos que eles ensinam que realmente é assim. Eu pessoalmente já faz mais de 40. Então, se você for honesto, coloque aí nos comentários aí e divulgue, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você considera que o assunto é muito importante, ok? E no próximo, em outros vídeos aí, eu vou fazer um vídeo explicando, na verdade, o que é Espírito Santo. Apesar que eu tenho aí, já no YouTube, mais de 20 vídeos feitos, mas eu pretendo reciclar esses vídeos que eu já fiz, né? Como logo quando eu comecei com esses vídeos caseiros, né? Até uma forma um pouco meio atrapalhada, mas a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo. Então aguardo a vocês aí no próximo vídeo e que compartilhe aí, por favor. Que o soberano Senhor Jeová continue abençoando todos e que o nosso crescimento em sentido espiritual aumente cada vez mais.